eu coloco sempre essa imagem para lembrar que isso é muito natural, que é da natureza humana, e a gente precisa ultrapassar essas questões que são naturais. Então, todas nós vamos nos colocar como a menina boazinha demais. Inicialmente, no nosso processo, a gente vai querer se proteger de todas as dificuldades da vida, mas a ideia é que com as dificuldades, com os desafios, com as perdas, com os erros, as decepções, as traições e os enganos, a gente possa significar essas perdas e achar dentro de nós uma força para sobreviver a essas dificuldades que fazem parte da vida de todos nós. E se a gente der conta dessas dificuldades e criar e descobrir em nós porções novas da nossa personalidade para poder lidar com essa perda, a gente amadurece. Senão a gente enrijece, infantiliza ou enrijece e fica amargurada. E a gente perde a fé na vida e perde a crença na possibilidade de criar formas novas de viver, apesar das dificuldades e de todas as decepções. Então eu estou falando de todas nós. E vou fazer um resumo rápido da aula passada, só para a gente relembrar. Então, a primeira tarefa da Vasalisa era permitir a morte da mãe boa demais, né? Então, a gente precisa pensar que chega numa altura que essa postura, ela não é adequada para uma vida instintiva. Então, a gente precisa ter uma postura sempre vigilante, né? Então, para a mãe psíquica se desenvolver em nós, o que significa mãe psíquica? A mãe psíquica é a nossa capacidade de se cuidar. Então, se eu sei me cuidar, eu sei me lançar aos desafios. Se eu sou negligente com os meus cuidados, porque eu estou abandonada, porque eu estou exposta, porque eu estou a heroína e estou nos meus excessos, eu acabo também me fechando para novos desafios, porque instintivamente eu sei que eu não vou dar conta daquilo, então eu começo a me economizar. Então não é adequado para a nossa vida instintiva a gente querer se superproteger demais. Então, para a gente poder abandonar a menininha boa demais e a menininha super protegida, a gente tem que estar pronto para assumir a realidade de estar só. Então é muito interessante isso, mas o Jung falava dessa questão da solidão humana. Então cada um tem um confronto para fazer com a sua própria história. Então a gente faz conexões imperfeitas com pai, com mãe, com irmão, com amigos, com filhos, com parceiros de vida. E essas conexões imperfeitas, elas podem nos ajudar a travar a nossa luta solitária com a vida. Então, fica muito claro, assim, e eu gosto dessa frase quando o Jung fala, travar a luta solitária com a vida. Cada um tem o seu destino, cada um tem que desenhar uma história, cada um tem uma biografia para dar conta, e a gente tem que travar essa luta solitária, mas a gente faz essas conexões imperfeitas. Então, essa necessidade de esperar que alguém vá resolver meu problema e que alguém vá ser o boi onde eu atrelo a minha carroça, né, o cavalo que vai atrelar a minha carroça, é um grande engano. Então a gente pode andar juntos, né, andar em conjunto com várias pessoas que vão fazer parte da nossa história, mas entender essa solidão humana e esse confronto é só na solidão. Isso é uma frase do Bachelard que eu adoro. Só na solidão fui senhor da minha lareira. Então, para eu achar esse fogo interno que queima, essa força do espírito em mim, é só na solidão que eu tenho que recorrer a essa força e eu consigo me conectar com essa força e isso que seria, então, o espírito vivo em mim, que é essa chama que queima e que eu sei que eu posso ficar em pé, independente de qualquer realidade. Então, para a menina boa demais, para a gente abandonar a menina boa demais, a gente precisa assumir a realidade de estar só. Eu tenho que estar o tempo inteiro, eu tenho que me tornar alerta, tá? Para o meu próprio proveito. Então, eu tenho que ficar o tempo inteiro atenta para as questões. Então, não é a persecutoriedade, não é desconfiança, não é o tempo inteiro eu estar achando que alguma coisa de mal vai acontecer, mas eu tenho que estar prestando atenção aos sinais. Então, a menina boa demais, ela tem que prestar atenção e ela tem que entender que ela precisa perceber os sinais que estão acontecendo. Que é diferente de eu estar o tempo inteiro desconfiando de tudo que acontece sem saber no que eu confio, do que eu desconfio. Então, esse estado de alerta que a intuição nos dá,
essa capacidade de ter um alerta como se fosse uma consciência flutuante que percebe o tempo inteiro, os pequenos sinais vão ficando visíveis para mim. Então, desenvolver esse estado de alerta também é me conscientizar quanto ao perigo. Porque quando a gente está envolvido com a superproteção e a gente está envolvido com a ingenuidade, a gente está feito essa menininha, né, que está se negligenciando, porque é uma questão de negligência, o perigo está eminente e eu não percebo. Então eu estou brincando em cima, pulando em cima de um jacaré, achando que é uma pedra e achando que eu estou podendo fazer isso. Então, toda vez que eu digo, não, mas eu também tenho direito, então eu vivo presa dentro de uma gaiola. Quando eu solto bem na situação onde eu tinha que me proteger. Então, o problema da gente estar no excesso de superproteção é que quando eu me dou alguns luxos, eu estou mesmo me confrontando com um perigo que eu não estou pronta para viver naquele momento. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a menininha boa demais, super protegida, quando ela se solta e ela cai num perigo muito grande, porque ela acha que ela tem o direito de fazer o que ela bem entende, e aí que ela se expõe, porque é bem onde ela não tinha que ir. Então, por isso que a gente tem que ter uma consciência do perigo. Então, se eu estou achando que o outro que está preocupado com a minha vida e que o outro que tem que dizer quem eu sou, quando eu digo, eu vou fazer o que eu quero, eu vou fazer contra o que o outro falou, e não porque é o meu desejo. Então eu estou identificada a uma ordem, e porque eu quero me desidentificar dessa ordem, eu acabo me expondo a um perigo, que é diferente de eu prestar atenção e ter um estado de alerta e eu mesmo me dar o próprio limite. Então a menina super protegida, o limite vem do outro. E aí ela quer quebrar aquele limite e ela se expõe em situações que a gente não deveria fazer. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente dá uma voz a este outro que diz o que eu posso ou não, e quando eu vou fazer, eu acabo me exponhando a riscos porque eu não prestei atenção no que eu estou fazendo. Então essa questão de ficar alerta e ficar com essa consciência é você deixar morrer essa menina boa demais e nascer uma nova mulher que sabe dizer sim ou não para as possibilidades. Então, o sim e o não está identificado com aquele outro que diz o que eu posso fazer. O sim e o não está identificado com a possibilidade minha naquele momento. Porque tem coisas que eu não estou pronta para fazer, tem coisas que eu não devo fazer, então eu quero, mas não posso. Isso que a gente tem que tomar muito cuidado, porque senão eu estou no excesso, eu entro numa compulsão e eu perco a conexão com essa mulher. Então o que eu preciso entender é assim, que se eu fico muito tempo na menininha boa demais, eu começo a me impedir de reagir a novos desafios. E aí eu não desenvolvo, eu não faço e não atinjo um desenvolvimento mais profundo. Por que eu voltei para essa imagem da árvore? Porque quanto mais a gente se desenvolve, mais profundas as nossas raízes. Quanto mais profundas as nossas raízes, maior a nossa capacidade de passar por dificuldade. E quanto maior a nossa dificuldade de passar por dificuldade, mais leve é a forma como eu levo um problema. Então eu vou explicar isso que eu estou falando para vocês. Se a gente olhar para essa imagem da árvore, quanto mais profunda a raiz, mais alta vai ser a copa dessa árvore. Deixa eu pegar aqui o meu brilhinho de anotação para vocês acompanharem. Vocês estão acompanhando o meu brilhinho aqui do mouse, né? Então, quanto mais profunda a minha raiz, mais alta a minha copa. Quanto mais alta a minha copa, mais leve esses galhos são. E eu posso brincar, mais frutos essa árvore vai dar. Então, o que acontece é, quanto mais eu for me expondo a riscos, quanto mais eu for aprendendo com os meus erros, quanto mais eu vou tendo fé na vida, acreditando na força que eu tenho de sobreviver a todas as dificuldades, por isso que eu posso me lançar, porque eu sei que eu dou conta, então eu posso me lançar para um desafio, porque eu posso me dar conta do fracasso. E a menina boa demais e a criança super protegida, ela tem medo de fracassar, por isso que ela começa a se economizar. E aí a gente não pega esses novos desafios. Então, quanto mais eu aprendo com a vida, mais profundas minhas raízes vão ficando e mais eu consigo absorver toda a sabedoria e os nutrientes das outras experiências que eu tive, e cada vez que vier uma experiência nova,
mais facilidade eu vou ter que para lidar com o desafio. Então a gente vai ficando mais velho, os desafios são maiores, as decepções, as dificuldades, lidar de novo com certos problemas, a repetição da vida, você fala, não acredito que isso está voltando de novo. Então, quanto mais velho e mais tempo cronológico vai passando na nossa vida, mais difíceis as questões que a gente tem para passar. Mas se eu tiver significado e tiver feito os outros eventos, transformado os outros eventos em experiência, o que me acontece? Se eu consigo significar um evento e eu transformo isso em experiência, as outras desafios, os próximos desafios da vida, eles podem ser mais difíceis, mas eu tenho mais corpo psíquico para enfrentar. Então imagine os nossos músculos. Quanto mais eu vou fazendo musculatura, mais peso eu consigo pegar. Então, e mais levemente eu pego um peso maior. A vida é igual. As tarefas ficam mais difíceis, os desafios ficam mais difíceis, as responsabilidades aumentam, porque daí cada vez mais envolve relações de uma vida inteira, casamentos, separações, perdas, né, de entes queridos, cuidar dos pais que são doentes, cuidar dos filhos, as necessidades dos filhos, o crescimento dos filhos, a nossa própria carreira. Isso tudo, né, a questão financeira da nossa vida, cada vez mais são questões mais complexas que a gente tem para lidar, mas com a maturidade vai ficando mais fácil lidar com isso tudo, até porque eu aprendo os meus limites e eu sei que tem certas coisas que eu não vou dar conta mesmo e eu consigo lidar com a minha fragilidade e com a minha impotência com mais facilidade. Então, se essa menina ela não conseguir enfrentar, né, todas essas dificuldades, com o tempo ela vai ficando cada vez mais medrosa e a gente começa a recuar. Então a gente começa a criar uma insegurança e nós vamos ficando mulheres infantilizadas, porque se a gente não for se expondo a esses desafios, se expondo aos fracassos, experimentando os nossos passos que a gente tem desejo de dar, a gente vai cada vez mais ouvindo uma voz interna que diz: recue, não faça, você não vai conseguir, você não dá conta, você é frágil, você é insegura. E aí a gente vai se alimentando desse medo e nós vamos ficando infantilizados. E a vida vai trazendo essas questões mais difíceis e cada dia a gente está mais frágil. Então, sensibilidade não tem nada a ver com fragilidade. Nós podemos ser muito sensíveis e muito fortes. E quanto mais sensível, mais forte. Porque a sensibilidade que faz a gente se conectar com essa intuição e a intuição que conta para nós que a gente vai dar conta de continuar no escuro. Então, todo o curso está falando como que a gente faz esse acesso. Então, acesso à nossa intuição. Então, quanto mais sensível eu sou, mais capaz eu sou de me conectar com a minha intuição e com essa segurança e ter confiança e ter fé de continuar no caminho, por maior que seja o meu medo, né? Então, ela diz assim, quando as mulheres estão nesse conflito entre a menina boa demais e a mulher que precisa nascer, é natural que a gente tenha sonhos com perseguições, com becos sem saídas, com automóveis que não pegam, com gravidezes interrompidas e outros símbolos de vida que não prosseguem. Então a gente está estagnado, e aí você não consegue chegar naquela prova, você perde o horário da consulta, então a gente sempre está sonhando com aquele voo que a gente não consegue voar, porque você está estagnada, você quer ir para frente, mas o teu movimento psíquico está paralisado. Então quando a gente sonha com isso tudo, e é um pesadelo, e a gente não tem voz, e a gente não consegue fugir daquela situação, nem enfrentar a situação, é porque está nascendo um conflito. Gente, é muito bom que a gente tenha conflito. O conflito é a semente do crescimento. Então é bom que eu me incomode, é bom que eu esteja desconfortável, porque isso está falando para mim que precisa fazer uma mudança. Porque se eu achar que está tudo muito bom, eu estou dentro daquela redoma de vidro, criando uma fantasia do castelo encantado, e aquilo vai fazer um definhamento psíquico de todas as minhas forças. Então a gente tem que perder o preconceito com a ansiedade, a gente tem que perder o preconceito com as noites não dormidas, a gente tem que perder todo esse preconceito, porque é a patologia que faz esse movimento psíquico. Então, patos em grego é movimento. Então, esse movimento, essa paixão, é esse movimento de busca de eu estar procurando me encontrar com algo
que me faça sentir melhor do que a situação que eu estou. E o Jung fala assim, né? Volta para isso. A gente nada na natureza se perde. Tudo que eu tenho de potencial continua lá. Por mais tempo que eu perca, daí agora eu já fiquei velha, e agora é tarde, e agora já passou do tempo, eu não aprendi. Não, tudo que existe em potencial dentro de mim não se perde. Só é uma questão de escolha. Eu preciso dizer, eu vou começar a caminhar nessa direção e eu começo a caminhar passo a passo. Eu posso estar muito atrasada para uma tarefa, posso estar atrasada no meu processo psíquico, mas a gente dá saltos, a gente caminha aos saltos. Então a gente parece que anda muito devagar, mas quando a gente vê, a gente dá um salto psíquico e quando eu começo a atingir um patamar, eu não volto mais. Então tem uma energia psíquica que tenta me puxar para baixo, mas tem uma energia psíquica que está tentando me fazer continuar. E eu já experimentei aquele lugar. E por mais que eu recue nas minhas decisões, por mais que eu volte, aquilo está disponível sempre psiquicamente, aqueles conteúdos estão lá e eu posso voltar quando eu quiser e eu posso de novo pegar aquilo tudo. Então eu falo, e aquilo já passou, eu tive uma oportunidade e não fiz. Não fale, não crie essa crença, não crie certezas e não confine o teu futuro a uma crença e uma certeza que você tira de um passado remoto onde você se enganou. Não confine teu futuro a um passado remoto onde você cometeu um engano. Pegue esse engano como força para você renascer e fazer de uma forma diferente. Então, o Jung deixa muito claro isso. Nada se perde no potencial psíquico. Tudo está disponível para nós sempre. Então, por mais atrasado que nós estejamos no nosso processo, a gente pode sempre recomeçar.